Você comentou que logo no dia seguinte ao Copom, a gente já teve esse mini rally, né? Um dia muito positivo para a Bolsa, um dia mais positivo ainda para as small caps. A minha pergunta é assim, já foi precificado que a Selic parou de subir, né? Existe mais... Qual é o gatilho depois disso? Eu acho que essa é a minha pergunta, né? Depois de, olha, parou o ciclo, né? Ou ainda isso não é consenso, ou a próxima discussão, o próximo gatilho é antecipar o corte, ou mesmo a própria curva de juros, né? Que, assim, ela ainda está muito alta, ainda está muito elevada. Então, assim, o que justificaria a gente estar apenas no início de um ciclo? Essa é a grande pergunta, eu acho que, assim, com hoje, né, que é quando a gente está gravando, que é o dia subsequente ao Copom, eu acho que o mercado precificou a pausa no juro, sim. Então acabou o rally? Não, porque tem outras forças acontecendo. A história de esse grande ciclo americano de 2010 até 2014, até 2024, foram 14 anos de bolsa americana atraindo fluxo. Então tem uma reversão desse processo. Isso não vai acontecer em 4 meses, é um processo de anos também. Então é simplesmente o fluxo de gringo nos últimos dias está forte, né? Eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas hoje o próprio BTG chamou atenção para isso na parte... O time de sales do banco mandou, não, tá muito forte o fluxo aqui, tanto no EWZ quanto o fluxo local, o fluxo pro local. Então tem só essa onda. Às vezes, assim, não é que necessariamente nem precisa, às vezes, ter trigger, porque, assim, no momento que tá, você tem um call de, olha, vamos aumentar a posição em Brasil. Isso está acontecendo. E não é só Brasil, mercados emergentes em geral. E aí o dinheiro começa a vir, o cara não monta a posição em um dia. Então, você, compra lá 10 bi de Brasil. Tá bom, então ele vai comprar um bi hoje, um bi amanhã. Então, assim, vai, assim, no sentido de precificar, no sentido que todo mundo entendeu, sim. Mas, dado isso, a gente tá construindo, tá montando a posição em Brasil, né? Você vai montar uma posição numa small cap, a gente mesmo tem dificuldade aqui nos fundos da Empíricos, né? Vai comprando aos poucos. Então, tá vindo esse fluxo. Enquanto ele tá vindo, a probabilidade de continue vindo. Uma tendência está em curso até que a inércia existe no mercado de capitais, né? Na análise técnica, esse é um conceito formal, inclusive uma tendência está em curso até que se prove o contrário. Então, eu acho que primeiro é o fluxo, que está vindo um pouco para o mercado emergente. O segundo é que a gente caiu numa matriz curiosa, a não ser dias assim, de extrema aversão a risco, porque aí o Brasil sofre como um todo, mas a gente caiu num ambiente estranho que, assim, no dia que o Trump ele anuncia um acordo tarifário, como ele fez hoje com o Reino Unido, pô, isso é pró-risco. Então o Brasil é um ativo de risco, o Brasil sobe. O dia que o Trump anuncia a guerra comercial, mas o Brasil não é muito afetado pela guerra comercial. O Brasil é ganhador relativo dessa história. E é para sair dos Estados Unidos, é o Sell America. E é para comprar o mercado emergente. Então cai uma matriz meio esquisita, que seja qual for o lado que você vai... Só sobe. Só sobe. A não ser dia muito ruim. Vamos para a terceira, mandou um míssil lá em Pequim. Pô, aí complicou no cenário, né? Vão ter uma super recessão nos Estados Unidos. Aí não dá também. Pegou os bancos, ruim. Crise financeira. Mas, assim, dentro de uma recessão até suave, eu acho que é bom. E se for um mundo crescendo, também é bom. Então, eu acho que o Brasil está numa situação muito particular. Aí você começa a ter um outro trigger, que os analistas vão agora começar a projetar os lucros para 2026. Perfeito. E está mais claro que o juro é menor. Perfeito. Isso vai começar a mostrar como o valuation de 26 é barato. Uhum. Essa é uma outra história, que é um jogo do segundo semestre. O juro, assim, mais perto de cair é um trigger também. E eu acho que tem um outro trigger de curtíssimo prazo, inclusive, que eu estou curiosíssimo para as próximas pesquisas eleitorais. Porque lembra naquela sexta-feira do Datafolha, 4 horas da tarde, quando saiu o Lula caindo muito, que o Ibovespa subiu 2 mil pontos em 10 minutos. Todo mundo está com o sentimento de que... Porque qual que estava vendo o trade, né? O Lula está piorando. E aí, não, isso aqui é só conjuntural, daqui a pouco ele melhora. Aí o Datafolha mostrou aquela melhorinha, as outras mostraram que assim, ele parou de piorar, e tá todo mundo curioso, que assim, puta, ele só parou de piorar, ele volta a piorar, ele melhora. Com essa história do INSS, tem um sentimento de que, pelo menos, melhorar ele vai ser difícil. Se mostrar ele voltando a cair, é trigger também, né? E aí uma eventual piora do Bolsonaro,
ou mesmo, obviamente, longe de estar desejando, não é isso, mas ou uma piora até da saúde, ou uma piora da capacidade dele se locomover por aí, né? Se eventualmente ele vier a ser preso e indicado aí um outro candidato, uma troca de uma anistia ou um indulto pelo apoio, né? Obviamente a gente não vai ficar sabendo, isso vai sair na imprensa formalmente, né? Não vai se falar isso, mas um acordo de bastidor, que eu troco um indulto por um apoio, isso pode ser outro super trigger. Veja que o Merval não vai, subiu 14 meses antes da eleição do Milei. Está acontecendo um rally no Chile, está acontecendo um rally na Colômbia. E temos ainda essa história do rally eleitoral no segundo semestre para acontecer. Então, assim, acho que está começando, sabe? Eu concordo, assim, você acabou antecipando vários assuntos aqui, mas também eu puxei sua língua, né, perguntando dos gatilhos. Mas, assim, pegando um gancho aí que você comentou muito da revisão de lucros para o ano que vem. E a gente vê, assim, que a parte de expansão de múltiplo, ela ainda está muito para trás, né? Uhum. Porque, assim, por mais que você tenha uma Selic caindo no horizonte, como eu falei, o juro de 10 anos, juro real de 10 anos, né, ele ainda está muito alto, tá? 7 tralalá, quase 8. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente não vê esse múltiplo expandindo, né? A bolsa sobe, sobe, sobe e a gente vê lá o Ibovespa 9 vezes lucro, né? Uhum. Então, assim, mesmo tirando Petrobras e Vale. Então, eu acho que na hora que essa curva fechar, a gente realmente vai começar a ver esse movimento de expansão de múltiplo mesmo, de custo de capital caindo, né? Faz todo sentido. Inclusive, hoje, a B tá andando bem. Hoje tá tendo uma queda importante. Acho que a 50 veio abaixo de 7 depois de bastante tempo, né? Então, eu acho que isso tá acontecendo. Tá acontecendo. Começando a acontecer, né? Porque, de fato, não tava... O juro real muito alto trava muito a bolsa, né? Trava. E tem uma outra coisa que eu não falei, que eu acho que vai ser a dinâmica, e aí também vai pegar small cap, mas assim, mais na veia, que é esse fluxo, até agora, ele é um fluxo fundamentalmente gringo. Seja um fluxo novo, como está vindo nos últimos dias, seja mesmo um fluxo velho de realocação, que é um fluxo que estava vendendo Petrobras e Vale, estava vendendo commodity e estava comprando doméstico. Só que o tamanho de Vale e Petro é muito maior do que as outras. Então o cara vende 10 bi de Petro, beleza, a vida continua. Você compra 10 bi de Renner, é um escândalo. Então, é desproporcional a variação só na realocação. Mas o local é vendedor. E não porque gostaria. Você acha que tem... Eu falei hoje com um amigo aqui, ele falou, Felipe, quando tem... Aquela frase clássica, né, mas que é bonita, eu vou repetir porque ela é bonita, embora ela seja já repetida 1000 vezes. quando tem oportunidade, não tem dinheiro. Uhum. Quando tem dinheiro, quando tem capital para alocar, não tem oportunidade. Porque ninguém quer colocar dinheiro no fundo de ação quando está barato. Né? Agora que deveria todo mundo estar colocando. E esses caras tomam um resgate. A pessoa física só quer comprar ainda CRI, CRA, LCI, LCA. Daqui a pouco vai querer. Né? Quando bater 160 mil pontos, aí vai voltar. Mas agora, pessoa física ainda é vendedor de bolsa. Fundo local só toma resgate. Só que esses caras são compradores de small caps e mid cap no Brasil. Não é o gringo. Coitado do gringo, você vai vender para ele lá o Code BR Partners. Você fala, legal, adoro o Ricardo Lacerda. Conhecia ele da época da Goldman, né? Um cara bacana. Mas assim, não dá. O cara não conhece, não tem modelo, não acompanha, não tem liquidez. O gringo é um cara tático, né? Entra, sai, precisa ter liquidez. Agora, quando virar o fluxo do doméstico, e eu acho que vai virar, porque é isso, né? Por que você vai sacar de bolsa se a bolsa está subindo pra caramba? E tá vindo o ciclo, o juro vai cair, vai vir o Tarcísio, pode ter a chance de vir o Tarcísio, não sei o quê. Não, agora é hora de ter bolsa. Então começa a ter fluxo no local, e aí muda completamente a história, né? Você gerir um fundo small cap captando é assim, infinitamente melhor e mais fácil que você gerir esse fundo tomando resgate, que você tem que vender todo dia a sua posição em líquida. Aí você mesmo pesa na ação, não tem comprador, ninguém se interessa. Aí você ainda é obrigado a vender, aí você vende para baixo, o cotista fica mais bravo ainda, saca de novo, você é obrigado, o ciclo não para, né? Agora, também é o contrário quando você está captando, né? Você sobe, aí você capta, aí você mesmo empurra a ação para cima, aí você capta mais, aí vai infinito. É meio estranho, né? É um Ponzi isso aqui, mas assim, um Ponzi aqui legítimo no caso, mas a gente vai viver essa história. Como foi em 2003, 2007, aqueles heróis eram pessoas super inteligentes, incríveis, maravilhosos, gente fina, elegante, sincera. Mas não eram heróis, eles estavam vivendo um momento de captação. E eles empurravam as small caps com eles mesmos. Nem eles se deram conta do que estava acontecendo. E vai acontecer de novo.
E para esse fluxo local, a Selic conta muito, né? Muito. A Selic faz muita diferença. Quando ela começa a cair, né? Você vai aportar ali mensalmente, ela tá 0,5% menor, depois ela tá 0,5% menor, aí começa a ficar, poxa, tá meio fraco isso aqui, né? Isso. E todo mundo sabe também um pouco, tem uma intuição, né? Quando a Selic tiver 8, não, ainda tá confortável no 12, vou esperar ir pro 8. Mas aí você sabe que a bolsa já vai estar 200 mil pontos, meu camarada. O cara também tem um pouco dessa sensação. E a Selic é um trigger muito importante, sem dúvida, mas tem um outro também que atrai pessoa física, que é esse papo de recorde histórico. O Bovespa bateu o recorde, perdi. Ih, meu cunhado aqui comprou BPAC, subiu 50 no ano, veio me encher o saco aqui, cara, no almoço Dia das Mães aqui. Em recorde próximo das mínimas de valuation, né? É uma configuração que poderia nos dizer que estamos diante de uma entrada de um ciclo brutal, né? Assim, diferentes patamares de ganhos. Assim, próximo da máxima nominal, só para o pessoal entender, próximo da máxima nominal, e patamar de valuation muito descontado ainda, né? Porque os lucros andaram, exatamente, mas os preços... Os lucros andaram nominalmente, daí a bolsa foi junto e os preços ficaram para trás, porque a correção da indústria de 2021 para cá foi tão brutal, né? As pessoas não se dão conta do quão brutal foi a correção da indústria, né? Que se proliferou de uma maneira bem crescente, assim, nessa última leva de 2016 a 2019, né, nesse último ciclo de maior financiarização, democratização, acesso à informação, as corretoras vieram, daí os bancos vieram atrás das corretoras, todo mundo juro a 2, juro a 2, depois na pernada pós-Covid ali, naquela primeira metade de 21, bolsa 130 mil pontos. Todo mundo em casa sem fazer nada. E daí veio o meteoro do Paulo Guedes. E daí ele foi a sequência de... então, assim, foi uma correção de um ciclo que poderia ter sido e não foi, né, que a pandemia apareceu no meio do caminho, né? Mas eu entendo que talvez a gente tenha só postergado a possibilidade de uma entrada de outro ciclo reformista, se for vir o caso. Acho que aquele até existiu, que ele foi curto, né? Mas a gente teve um ciclo que foi... O Bovespa sair de 39 mil para 120 mil. Pô, multiplicar por 3 não é nada mal, né? Imagina. E a gente falou, né? Aquele lá nem foi... Olha como as coisas são, né? Aquele lá nem foi um ciclo, multiplicou por 3. Se multiplicasse por 3 hoje, a gente tá falando de 420 mil pontos. Tem um gráfico... Cara, parece uma coisa louca, mas assim... É isso. Assim, imagina o Ibovespa, o que seria o mundo com o Ibovespa 420 mil pontos. Nossa. É o que aconteceu com o Temer, multiplicou por 3. Se você pegar o Lula 1, multiplicou por 18 vezes, eu acho, em dólar. Então, assim, não vou nem fazer essa conta, porque assim vai me deixar de louco aqui, né? E hoje o EWZ em dólar tá 85% abaixo da máxima histórica, que é de 2014. É uma coisa, assim, brutal.